noite. Hoje eu tô gravando de noite. Eu vou ler um trecho de um dos contos, de uma das crônicas do Nelson Rodrigues, do A Vida Como Ela É. Esse é o volume 1 da Nova Fronteira. Ele vem em 2 volumes, tem o volume 1 e o volume 2. Esse volume 1, ele tem inclusive a história da Dama do Lotação, que é uma das mais famosas histórias do Nelson Rodrigues. E tem várias outras histórias aqui nesse. E tem uma que eu acho muito boa, que ela começa meio como uma comédia, vai para um mistério, depois vai para uma comédia de novo e termina meio que como um horror dos contos do Edgar Allan Poe. Eu acho muito, muito legal, muito interessante. É um conto do Nelson Rodrigues ali da década de 50 e ele começa com 2 amigas de trabalho conversando sobre o namorado de uma delas, que ela conhece há pouco tempo. Ela conhece há menos de uma semana esse novo namorado e a amiga pegou e fala assim pra ela, a amiga comenta com ela, né? Amiga, por que esse teu namorado só anda com a mão esquerda no bolso? Será que ele é casado? Aí ela, como assim casado? Aí a amiga, será que ele não usa aliança? Então por isso que ele anda com a mão esquerda sempre no bolso? Aí a amiga pega e fica com essa pulga atrás da orelha, né? Com esse questionamento. Vixe, será que é verdade? Será que ele sempre anda com a mão no bolso porque ele tem uma aliança? Eu nunca prestei atenção? Vou passar a prestar atenção. Então ela sai do trabalho, do expediente do trabalho e vai se encontrar com ele. Pega o ônibus, pega a lotação, o trem, o bonde e percebe que ele está sempre com a mão esquerda no bolso. E ela fica com isso na cabeça. Aí ela pega e acaba soltando para ele. Posso ver sua mão? Aí ele, né? Como assim? Aí ela, posso ver sua mão esquerda? Aí ele pega e diz assim, não, depois eu te mostro. E nisso ela fica esperando ele mostrar, né? Eles descem da lotação e tudo, e nada dele mostrar. Aí ela pega e pergunta, por favor, me mostra sua mão. Ela, não, depois eu lhe mostro. Ele fala, né? Depois eu lhe mostro. E nisso, elas foram pra casa. No outro dia, a amiga no trabalho perguntou, né? E aí, viu a mão dele? Ele é casado? Aí a moça responde, eu não consegui ver a mão dele. Aí a amiga pega e diz, mulher, ele é casado, olha que ele é casado. E isso nem passou pela cabeça dela de que ele poderia muito bem tirar a aliança, como vários outros homens casados fazem isso, né? Vão pro trabalho, vão pros lugares e tiram a aliança pra se passar de que não é casado, pras pessoas, pra poder pegar outras pessoas. E nisso a amiga pega e diz assim pra outra amiga, né? Mulher, se eu fosse você, eu dava um ultimato pra ele. Ou ele mostrava a mão dele, ou então você acabava tudo. E nisso a amiga fica, né? Eu acho que eu vou fazer isso. E no final do expediente, novamente, ela vai se encontrar com ele novamente e pega e fala pra ele, né? Deixa eu ver sua mão esquerda. E ele diz assim, não, pra que você quer ver minha mão esquerda? De onde é que você tá tirando isso? O que tem minha mão? Aí ela pega e diz, não, você tem que deixar eu ver sua mão esquerda, porque senão tá tudo acabado. Ou você deixa eu ver sua mão, ou então tá tudo acabado entre nós. E ele fica naquela, não quero mostrar minha mão, não tem nada demais e tudo. Aí ela, então eu vou me embora, tá tudo acabado. Ele, pois tudo bem, eu vou lhe mostrar minha mão. E pá, ele mostra a mão dele, né? Então é mais ou menos nessa parte que eu quero ler aqui pra vocês. Que ele vai falar aqui. Ele diz assim, não mostro, não devo mostrar. A pequena respira fundo. Então paciência, adeus. Sem estender a mão, virou-lhe as costas e afastou-se, como se fugisse. Minutos após, estava na 7 de setembro, esperando o bonde, quando Lauro reaparece. Muito pálido, inclinou-se diante da garota. Olha, ali na esquina tem um café. Vamos lá conversar? Aida deixou-se levar. Entraram, sentaram-se numa mesa do fundo, sem uma palavra. Ele põe em cima da mesa a mão esquerda. Querias ver, não querias? Eu te faço à vontade, olha. Aida espiou, maravilhada, nenhuma aliança. No impulso de carinho, põe sua mão em cima da do rapaz, com o lábio inferior tremendo. Lauro quer saber. Não viste nada? Não reparaste? A garota não entende. O quê? Lauro completou. Conta os dedos. 6. E continua num soluço estrangulado. Sou um homem de 6 dedos. Sou um homem de 6 dedos. Aida foi incapaz de um comentário. Naquele momento teve uma dupla sensação de pena e náusea. Tomaram uma média simples de café. E depois, já com a mão no bolso, ele saiu com a pequena, numa tristeza e numa humilhação absoluta.
Ela queria dizer uma palavra, mesmo convencional de carinho ou de ternura, mas seus lábios e seu coração estavam trancados. Foi ele quem falou, durante toda a viagem, resumiu a história daquele defeito físico que o marcara para sempre. Desde garotinho, que os outros meninos o chamavam de 6 dedos. E mesmo os irmãos, quando altercavam com ele, nas brigas infantis, atiravam-lhe na face aquele defeito. Ele teria preferido uma perna a menos do que um dedo a mais. Quando se fez rapaz, não namorava ninguém, fugia das mulheres, achava que jamais seria amado, jamais. Baixou a voz numa confidência sofrida. Tu és meu primeiro e último amor. Se eu brigar contigo, te juro que nunca mais gostarei de ninguém. Ouviste? Num arrepio, ela admite. Ouvi. E ele, com os olhos marejados, agora que viste minha mão, agora que conheces o meu defeito, eu quero que me respondas. Isso faz alguma diferença? Faz ou não? Eu direi quando descermos, ela responde. Chegaram ao ponto, atravessaram na direção do jardim. Ela quebrou o silêncio, que já era insuportável. Você quer saber a verdade, apenas a verdade? Lauro teve medo e balbuciou. Fala! Ela torce e destorce as mãos. Eu pensei que gostasse mais de você, mas sinto que me enganei e que... O outro interrompeu brutalmente. Diz coisa com coisa. Estás me escorraçando? Isto é um bilhete azul? Aida mergulhou o rosto nas 2 mãos e explodiu em soluços. Ele a contemplou sem pena, sem amor, o rosto contraído de ódio. Agarrou-a pelos 2 braços. Escuta, tricando os dentes, perguntou. Se era para me chutar, por que me fizeste mostrar a mão dos 6 dedos? Por quê? Mas quero que saibas, tu pagarás por isso, pagarás por essa humilhação. Abandonou-a no jardim e afastou-se em passadas largas e firmes, sempre com a mão no bolso. Passou. Aida nunca mais viu Lauro, nem ele a ela. Uma vez por outra, porém, ela sonhava com a mão de 6 dedos. Tempos depois, ela se enamora de um outro rapaz, o Cantuária. Houve um namoro de 1 ano, um noivado de 7 meses. Chegou afinal o dia do casamento. Às 10 horas, uma colega de Aida bate o telefone em pânico. Conta que na véspera, Lauro foi encontrado morto no seu quarto. Aida sai do telefone com o estômago contraído numa náusea medonha. 10 ou 15 minutos depois, chega um mensageiro com uma encomenda para a noiva. Aida impressionada, a garota desembrulha o presente. Era uma caixa de sapato, que na sua normalíssima curiosidade ela vai destampar. Súbito começa a gritar. Todos acudiram e viram o presente, que Aida atirara no chão. Uma mão hedionda de 6 dedos ensanguentados. Quem a teria mandado se um morto não pode amputar-se a si mesmo? Aida não se casou nem naquele dia, nem nunca mais. Esse texto é um texto que eu fico assim... Eu tenho que ler e reler várias vezes. Ele começa numa comédia, num mistério, vai para uma comédia e termina com uma tragédia à la Edgar Allan Poe. Um morto que se mata enforcado, que é encontrado no quarto no dia do casamento da ex-amada e que de repente é retirada a sua mão e a mão aparece dentro de uma caixa de sapato ensanguentada no casamento, né, para a noiva. Chega como um presente de um mensageiro misterioso. Quem é esse mensageiro misterioso? Como é que essa mão foi amputada? Como é que ela chegou até a Aida? Como é que ela encontrou a Aida depois de tanto tempo, depois de anos? Essa história é muito boa, assim como várias outras histórias do Nelson Rodrigues. A gente precisa lembrar que Nelson Rodrigues é um homem de um tempo, né? Principalmente muitos desses textos escritos na década de 50, então pode-se encontrar muito de machismo, pode-se encontrar muito de determinados preconceitos, que faz parte de um tempo, de uma época, que a gente precisa ter, às vezes, um olhar crítico, até porque também muito do que é passado aqui é do cotidiano do homem médio e da mulher média do Rio de Janeiro, ali daquele tempo, daquela época, né? Então você vai encontrar, às vezes, alguns despauterios, que hoje em dia não caberia mais. Mas é sempre bom e é sempre interessante ver como Nelson Rodrigues é um cara super antenado, moderno,
e como as suas crônicas e os seus contos são interessantes e dá pra gente passar o dia bem. Valeu, obrigado.